Olá, você que nos acompanha aqui na nossa BNews TV. Eu sou Victor Pinto, estamos iniciando mais uma edição do Fato e Opinião, esse programa que está cobrindo, tem a premissa de levar até você as informações principais sobre a eleição da presidência da OAB Bahia, que acontece no dia 24 de novembro. São 4 os candidatos que concorrem à sucessão de Fabrício Castro. E eu tenho a satisfação de receber aqui nos nossos estúdios, localizados na Avenida Tancredo Neves, em Salvador, ela que é conselheira federal, faz parte do grupo da situação da OAB, tenta levar o legado tanto de Luiz Viana como de Fabrício Castro em diante. A gente vai conversar com ela, a advogada Daniela Borges, que já está aqui nos nossos estúdios do BNews. Daniela, satisfação em tê-la aqui conversando com a gente do BNews. Victor, a satisfação é toda minha. Quero agradecer o convite. Quero aproveitar também para cumprimentar todos aqueles que nos assistem. Sempre muito importante trazer informações para a advocacia sobre esse período eleitoral, e o Fato e Opinião tem feito um trabalho muito bonito fazendo isso, trazendo informação sobre essas eleições. Eu queria, nossa primeira pergunta é que você explicasse o motivo de ter topado essa parada, de ser candidata a presidente da OAB. O que é que levou Daniela Borges a ir para essa disputa? Acho que a primeira coisa, Vitor, é a importância para mim da minha candidatura e a de Cristiane Gurgel vir como uma construção de grupo. Eu acredito muito que ninguém constrói nada sozinho. E acho que a força da advocacia vem justamente dessa união. Por isso, inclusive, o nome da nossa chapa, União pela Advocacia. Eu tenho uma história e uma trajetória que me prepararam para esse momento, num grupo com muitas pessoas, com trabalho, com história e com legitimidade. Então, para mim, é uma honra poder estar junto com Cristiane Gurgel, dentro dessa construção de um grupo com tanta experiência, ao mesmo tempo com tanta juventude, porque também temos pessoas no grupo que nunca integraram o conselho com essa força jovem, como sempre Cris diz. Então, a minha candidatura vem dessa história. E, ao mesmo tempo, o fato de eu ter sido conselheira seccional no primeiro triênio, trabalhado muito, trabalhado num projeto para o interior, na parte de sedes e reformas, no segundo triênio como diretora tesoureira, trazendo também muitas contribuições e realizações, o portal da transparência, a isenção da advogada no ano do parto e da adoção, e agora como conselheira federal. Então, eu conheço da estrutura da OAB e também dessa atuação da OAB no âmbito nacional. Presidindo a Comissão Nacional da Mulher Advogada, eu não só pude conhecer muito também dessa relação do seccional com o Brasil todo, mas também liderar um grande processo de mudança na OAB. Então, a minha história, junto com a história de um grupo, é efetivamente do que resulta a chapa União pela Advocacia. Agora, como representar esse processo de mudança? Você faz parte do grupo político dentro da OAB de Luiz Viana. Cristiane Gurgel faz parte de um grupo político ligado ao ex-presidente Saul Quadros. Você não tem medo de vir a pesar sobre você nessa eleição um desgaste de um grupo político que já tem um tempo à frente da presidência da OAB? Eu não tenho esse receio porque, de fato, primeiro, a minha candidatura de Cris Gurgel, por si só, já é algo inédito na história da OAB da Bahia. Nós temos a oportunidade de fazer história, Vitor, não apenas na Bahia, mas no Brasil, com uma seccional, tendo 2 mulheres encabeçando efetivamente a gestão e trazendo tudo de novo o que isso significa, na forma de ser e na forma de atuar. E, ao mesmo tempo, a gente tem na nossa chapa experiência e, ao mesmo tempo, temos também renovação. Na nossa chapa, 61 pessoas não integram o conselho pleno. Nós somos a chapa que mais tem jovens advogados concorrendo. Nós temos a advocacia negra. Nós somos a chapa que mais tem advocacia negra. Então, ao mesmo tempo que a gente reúne experiência, a experiência é, de fato, também algo muito importante. Eu estou preparada para presidir a OAB da Bahia por causa da minha história, por causa da minha trajetória. Ter Luiz Viana, candidato ao Conselho Federal, Fabrício Castro, candidato ao Conselho Federal, Luiz Coutinho, Marilda, Mariana Oliveira e Silvia Cerqueira dão peso ao nosso Conselho Federal na representação da Bahia. E, ao mesmo tempo, nós temos toda essa representatividade e representatividade também de diferentes realidades na advocacia. Advogados autônomos,
advogados empregados, advogados sócios de escritórios pequenos. Por quê? Porque o desafio da OAB é pensar ações e construir políticas que impactem e transformem o dia a dia de toda a advocacia. Então, eu tenho muita tranquilidade em relação a isso, porque a nossa proposta é, a partir de toda essa união de pluralidade e de diversidade, construir um novo tempo na advocacia baiana. Um adversário seu na disputa, o Ricardo Nogueira, ele fala dessa questão de gênero. Ele refuta essa tese de trabalhar a imagem da primeira mulher presidente da OAB Bahia. Ele acredita que isso faz uma disputa de ódio, de jogar homens contra mulheres, por exemplo. E ele refuta totalmente esse tipo de postura. O que você acha dessa opinião desse seu adversário? Primeiro, dizer que as mulheres hoje são maioria da advocacia, não apenas na Bahia, mas no Brasil. E nunca efetivamente tivemos nenhuma mulher presidente da nossa seccional. 2 mulheres presidindo a presidência e vice-presidência, encabeçando, então, nunca tivemos isso no Brasil. Então, veja a importância disso, pela importância das mulheres na realidade hoje da advocacia. Não é apenas um número, nós estamos no dia a dia das audiências, dos fóruns, dos tribunais. Então, é muito importante que a gente pense a nossa instituição realizando ações e políticas para toda a advocacia. E a representatividade nessa construção é muito importante. Por isso, inclusive, a nossa preocupação na chapa de ter representatividade, né, para que a gente possa construir essas ações. E em relação à questão de homens versus mulheres, eu tenho uma tranquilidade muito grande, porque a construção da participação das mulheres e a minha candidatura de Cris, elas vêm de um grupo que é formado por homens e mulheres comprometidos com uma advocacia cada vez mais fortalecida. Veja que nessa gestão nós temos uma gestão com paridade de gênero antes de ser obrigatório no Brasil todo. Por que isso? Porque nas eleições passadas, as mulheres, eu era uma das lideranças, Renata Deiró, fomos internamente dentro do grupo dizer que queremos paridade. Trabalhamos, temos espaço e queremos uma chapa com paridade de gênero. Encontramos, né, um grupo aberto a isso, porque são homens e mulheres com o mesmo propósito. E a gente apresentou naquela época para a advocacia baiana uma chapa com paridade de gênero antes de ser obrigatório. E a advocacia baiana elegeu. E foi justamente por causa dessa força da gente ter aqui na Bahia prática, ou seja, não era só discurso, a gente tinha isso como real, que eu pude liderar com tanta força a aprovação da paridade de gênero no Brasil inteiro. Então, hoje, a partir dessas eleições, nós temos a obrigatoriedade da paridade de gênero nas eleições de todas as seccionais, resultado da luta da Comissão Nacional da Mulher Advogada, liderada, eu como liderança, as cotas raciais com a outra liderança baiana, Silvia Cerqueira, que integra a nossa chapa e preside a Comissão Nacional de Promoção da Igualdade. Então, mostra, na verdade, inclusive a nossa capacidade de levar transformação para o nacional. E lembrando que uma instituição que consiga fazer ações para toda a advocacia na sua diversidade, na sua pluralidade, ela é mais forte. Como é que a gente fortalece a advocacia? Quando a gente fortalece todas as advogadas e os advogados nos seus desafios também específicos. E por isso a representatividade importa tanto, e por isso a paridade de gênero é um marco e um divisor de águas na história da OAB. Aqui nos nossos estúdios, Daniela Borges, uma das candidatas à presidência da OAB Bahia. Além dela, também concorre Ana Patrícia Dantas Leão, também Dinailton Oliveira e Ricardo Nogueira. Esses 4 correndo aí na disputa da sucessão a Fabrício Castro. Essa eleição acontece no próximo dia 24 de novembro e nós já estamos aqui nessa nossa cobertura do BNews, na nossa BNews TV, com fato e opinião. Sobre prerrogativas, Daniela, é um assunto que sempre, toda eleição é trazida para a mesa. É uma pauta que é trazida para a mesa. Eu vi aqui, inclusive foi uma pergunta do nosso repórter Marcos Maia, quanto à defesa de prerrogativas, uma de suas propostas diz respeito à criação do cadastro estadual de violadores de prerrogativas. Como esse ranking funcionaria, quais seriam os critérios observados e que providências seriam tomadas contra autoridades incluídas nesse cadastro? Primeiro dizer que a gente tem um valor
né? Prerrogativas da advocacia, elas serão defendidas sempre de forma firme e de forma intransigente. Não se negocia com prerrogativas da advocacia, porque elas são as ferramentas que nós temos para fazer o nosso trabalho, para fazer a defesa daqueles que nos procuram. Então, esse é um valor. E a partir disso, nós temos várias propostas para avançar ainda mais na defesa das prerrogativas. Sim. É muito importante, só rapidamente aqui retomar, que é um desafio da gente fazer sempre mais e fazer sempre melhor. Não havia, por exemplo, uma Procuradoria de Prerrogativas no AB da Bahia. Isso foi criado, né, num primeiro momento, lá com Luiz Viana, e ao longo do tempo, essa Procuradoria vem cada vez mais sendo fortalecida, tendo a sua atuação ampliada. Esse é um ponto muito importante, porque o desafio é fazer sempre mais e fazer sempre melhor, e infelizmente a gente tem diversos casos de violação de prerrogativas. Então, a nossa proposta para transformar a realidade que a gente vive hoje, agravada inclusive pela pandemia, é a gente trabalhar de uma forma no monitoramento e identificação dos problemas. Então, esse é um primeiro ponto. A gente precisa monitorar e identificar todos os casos de violação de prerrogativas de forma rápida e de forma eficaz. E a partir daí a gente dá 2 tratamentos. O primeiro tratamento é o ranking. Para quê? Para que a gente possa ter ali toda a advocacia conhecendo, inclusive, né, quais são os problemas e a própria sociedade. Porque quando a gente fala nas prerrogativas da advocacia, são as prerrogativas para que a gente possa fazer a defesa dos nossos clientes. Então, isso interessa também a advocacia. Gente que confunde, acha que prerrogativa é privilégio, né? E não é. Exato. Por exemplo, eu sempre digo, o exemplo a prerrogativa que a advocacia tem de ser atendida pelo magistrado, que é uma das prerrogativas mais desrespeitadas atualmente. Quando a gente quer agendar com o magistrado, não é porque a gente quer conversar com o magistrado sobre o tempo, a gente quer tratar do processo do nosso cliente. O cliente que precisa de um liminar, o cliente que tem um caso grave e urgente. Então, quando a lei assegura ao advogado e ao advogado o direito de despachar com o magistrado, é para que o advogado ou a advogada possam falar pelo direito do seu cliente. Então, a gente tem como desdobramento, né, desse monitoramento que nós vamos ter, tanto o ranking, quanto às ações contra essas autoridades. Eu, inclusive, no Conselho Federal e na minha história, atuei pela aprovação da lei que criminaliza a violação de prerrogativas da advocacia. Então, uma outra proposta nossa é o núcleo estratégico de ações que nós vamos propor contra as autoridades violadoras das prerrogativas da advocacia. Por quê? Porque a gente primeiro monitora, identifica, para dar os tratamentos. O tratamento no ranking, o tratamento nos encaminhamentos jurídicos também contra as autoridades, para que a gente possa mudar essa realidade. A pergunta que eu tenho aqui é do nosso repórter também de justiça, o Lucas Pacheco. Ele nos escreveu o seguinte: a senhora tem percorrido diversas cidades pelo interior da Bahia, diversas subseções para fazer campanha e declarar apoio aos seus candidatos regionais. Como Daniela Borges tem visto a advocacia do interior, a estrutura disponibilizada pela OAB para esses profissionais e a relação com o Poder Judiciário? Quais são os principais desafios e principais propostas para essa parte da advocacia? O interior, ele enfrenta desafios muito próprios e alguns desafios gerais, né, que a gente tem na crise do judiciário são agravados no interior. Eu sou de Tapetinga, conheço essa realidade do interior e durante a campanha, mas mais do que isso, durante a minha história, eu pude conhecer e ver, né, os problemas que a advocacia do interior enfrenta. E por isso, quando a gente traz, por exemplo, no enfrentamento da crise do judiciário, a necessidade, né, e a nossa atuação firme para a nomeação de magistrados, servidores, oficiais de justiça, a gente sabe que esse é um dos principais problemas que a advocacia do interior enfrenta. Porque quando a gente fala, né, em varas e comarcas sem magistrados e sem condições de trabalhar, isso é, sobretudo, Vitor, no interior. Então, essa é uma das nossas principais bandeiras, porque a gente sabe que tudo que advogado e advogado querem é ter condições de fazer seu trabalho, de viver dignamente da sua profissão. E esse ponto no interior é o que está efetivamente, né, num momento crônico
principalmente dentro do contexto da pandemia. Então, a gente tem essa como uma bandeira, também o fortalecimento da defesa das prerrogativas, porque a gente sabe também que existem casos graves no interior, e a gente tem um programa que é a Procuradoria Integra Mais, que é descentralização da Procuradoria, para que ela possa estar mais perto da advocacia do interior. Dentro dessa caminhada, né, e dessa construção, a gente sabe que esses pontos são os pontos principais hoje dentro da realidade da advocacia, né, do interior. E eu tenho um compromisso, sendo do interior, de estar perto da advocacia do interior. Isso para mim é muito importante. Na verdade, da advocacia como um todo. A gente tem um programa que é o Café com a Diretoria, que todo advogado e advogado vão poder mensalmente encontrar a Daniela, a diretoria, para fazer sugestão, para fazer crítica, e também a advocacia do interior. Isso é prioridade para a gente poder ir construindo juntos. Porque é assim, eu cheguei em Barreiras e um advogado estava, porque a OAB da Bahia trabalhou muito pela nomeação de 98 magistrados. Ainda faltam muito mais, e por isso nosso compromisso com trabalhar até que todas as várias e comarcas tenham magistrados. Mas lá em Barreiras eles estavam felizes porque chegou um magistrado. Aí o advogado estava contando, foi nomeado. Aí passados uns 2 minutinhos ele virou para mim e falou assim, mas doutora, agora a gente precisa do promotor. E é isso. Não acaba nunca. Eu tenho certeza que a gente vai, em março, resolver um problema, em junho vai ter outro. Então, as nossas propostas não são só as propostas, mas são caminhar junto. Porque nós estaremos juntos para enfrentar todos os desafios que forem surgindo pelo caminho. E como é que seria o diálogo, Daniela Borges, à frente da presidência do OAB, com o Poder Judiciário? Existe hoje uma interlocução fácil? Se não, tende a melhorar, ou como é que ficaria essa interlocução? Há 1 mês e meio atrás, eu estive inclusive com o presidente Lorival, tratando de problemas de magistrados no interior. Estava com o presidente da subseção de Vitória da Conquista. Na oportunidade, a gente tratou exatamente sobre isso. E ele, inclusive, relatou que tinham sido nomeados 98, que ele não tinha nomeado mais, por causa de um dispositivo da Loman, que limita a 100 magistrados por biênio, por causa das promoções, né, titularização. E na época eu disse a ele, presidente, e o limite, então, tem verba dentro do limite prudencial? Ele disse que sim. E na oportunidade eu disse, então, tem que nomear. Porque a prestação jurisdicional, ela é um serviço público essencial. Se tem receita disponível na receita corrente líquida que dá margem para nomeações, tem que nomear. E então, a gente tem um compromisso de interlocução e de diálogo. Hoje, reabertura dos fóruns e tribunal, a reabertura independente de prévio agendamento, o presidente Fabrício Castro se reunindo com o presidente Lorival para tratar dos problemas. Então, diálogo é a base para a gente construir as transformações. Mas a gente precisa dialogar com firmeza e com sabedoria, trazendo efetivamente os problemas e com firmeza exigindo as mudanças e as transformações. Eu acho que na minha história, inclusive, dá para perceber como eu sempre tive, né, um trabalho com diálogo e com firmeza e sabedoria. E não apenas eu, Cristiane Gurgel, aqueles que integram a nossa chapa, porque esse não é um projeto, inclusive, como eu tenho sempre dito, né? Um projeto de Daniela. É um projeto de grupo, de construção, e a gente vai transformar essa realidade dialogando, e não só com o judiciário. Nós também vamos dialogar com o executivo, com o legislativo, com independência, porque o lugar da OAB da Bahia é um lugar da advocacia, mas sempre dialogando de igual para igual, nem superior, nem inferior, dialogando e construindo as transformações que interessam não apenas a advocacia. Quando a gente fala da crise do judiciário, Vitor, eu sempre gosto de reforçar, trazer hoje um judiciário eficiente interessa a advocacia, mas interessa ao próprio judiciário, interessa ao Estado da Bahia. Porque a sociedade baiana hoje não tem efetivamente a realização da justiça com celeridade, né, com resultado. Uma de suas propostas também, que eu pude analisar, diz respeito ao Tribunal de Ética.
você tem a ideia de criar um núcleo estratégico para poder apurar, monitorar advogados reincidentes. Como é que seria essa efetivação dessa proposta, caso você chegue à presidência da OAB? Nós temos algumas propostas para o Tribunal de Ética. Sim. O Tribunal de Ética 100% digital, ampliação de turmas e a criação desse núcleo estratégico, porque existem situações, infelizmente, em que alguns advogados praticam diversas infrações éticas de forma reiterada. Então, a criação desse núcleo estratégico é para dar um tratamento especial, com estratégia e inteligência, a esses casos, para monitorar e identificar. Não é a regra, sabe, Vitor? A maior parte da advocacia atua realmente buscando viver da sua profissão, respeitando as normas éticas. Mas quando há infração, é importante que o tribunal atue. E quando, infelizmente, a gente identifica colegas, né, que têm 10, 15, 20, 30, 40 representações dentro de um mesmo contexto, existe aí a necessidade de uma atuação, né, rápida, de uma atuação estratégica para que a gente possa, zelar pela própria imagem da advocacia. Você também tem uma proposta de central de denúncias sobre advogados e advogadas que, inscritos em outras seccionais, e que tem uma atuação excedente a 5 processos na Bahia. Por que essa é uma questão que merece ser observada na sua gestão? Não é bem uma central de denúncias, é um monitoramento. Sim. E uma atuação para que advogadas e os advogados que atuam na Bahia com mais de 5 processos tenham uma inscrição suplementar. Essa é uma questão hoje importante porque, num primeiro momento, com o processo eletrônico, advogados de outros estados tiveram mais facilidade de advogar na Bahia e também o contrário, né? Dentro da lógica do processo eletrônico. Agora, com as audiências, a gente percebeu que, inclusive, a própria audiência também sendo com mais facilidade, sendo realizada por advogados de outros estados. E a gente tem na norma uma previsão de que um advogado ele só pode atuar em até 5 processos, né, fora da sua inscrição original. Então, na verdade, isso já vem sendo feito pela OAB da Bahia, né, de tá trazendo, intimando esses colegas para fazer a inscrição suplementar. E nós continuaremos fazendo isso, porque é importante que a gente cuide também da advocacia baiana. Porque hoje existem colegas, né, que vêm de outros estados, advogam aqui, às vezes tirando ali a possibilidade de atuação do colega aqui na Bahia. Então, por isso, esse cuidado, né? Então, esse é o objetivo desse trabalho de monitoramento e de intimação desses colegas a se inscreverem aqui na seccional. Outra pergunta aqui de Marcos Maia, nosso repórter de Justiça. Além de defender a atualização da tabela de honorários atualmente vigente, sua chapa também fala na inserção de serviços ainda não contemplados. Quais serviços seriam esses? Quais deles seriam prioridade? E qual reajuste vocês acreditam que deveriam ser estabelecidos? A remuneração da advocacia é, sem dúvida nenhuma, um ponto muito importante que tem merecido uma atenção muito especial na nossa campanha e será assim também na nossa gestão. Porque a remuneração, os honorários, os alvarás são a vida da advocacia. O alvará é vida para a advocacia, né? Os honorários contratuais e sucumbenciais também. Então, a gente tem diversas propostas nessa área e pensando nisso de uma maneira geral. Atuar pela aprovação da fixação do piso salarial, que o projeto está com o governador. Ampliação da atuação da Procuradoria para fazer... atuar nos processos em que os honorários são fixados fora do parâmetro do CPC, também nos casos em que os honorários contratuais, o magistrado quer interferir em honorários contratuais. Então, é amplo. E a atualização da tabela, ela precisa, e essa é a nossa proposta, de uma atualização periódica. Inclusive, a gente tem uma atenção com a inflação, Vitor, porque infelizmente a gente está vivendo um momento no Brasil em que a inflação tem aumentado rapidamente. Então, primeiro, a minha proposta não é de uma atualização, é de atualização constante. A depender da inflação, a gente poderá fazer uma vez por ano. Mas se a inflação aumentaremos, atualizaremos com mais rapidez. Porque na tabela a gente tem fixações de percentuais, mas a gente também tem valores mínimos. Então, são esses valores mínimos que a gente vai ter atenção. E também a inclusão de novos serviços. Então, a gente construiu as nossas propostas ouvindo a advocacia. A gente teve uma reunião, por exemplo, com a advocacia na área de mediação.
a mediação é uma excelente forma e possibilidade também de se atuar na advocacia. E tem uma série de atuações que serão incluídas na parte, por exemplo, também de enfrentamento à violência contra a mulher, de advocacia especializada, de outras áreas de atuação, porque a gente vive uma realidade que está mudando de uma forma muito dinâmica e as possibilidades da advocacia também. Então, na área de mineração, em diversos segmentos, a gente tem aqui um objetivo de trazer, né, essas diferentes formas de atuação para valorizar a remuneração da advocacia baiana. Outro debate que puxa muito na eleição da OAB da Bahia, da presidência, é sobre anuidade. Tem candidato que defende uma isenção de anuidade escalonada. Tem candidato que defende uma diminuição no valor da taxa da anuidade da OAB. O que é que Daniela Borges pensa sobre a anuidade? É possível baixar o valor? Vitor, eu penso que a gente tem sempre que observar a realidade da advocacia baiana. Sempre. A realidade da advocacia. O objetivo da nossa instituição é sempre fazer o melhor pela advogada e pelo advogado. Mas fazer isso com responsabilidade. Fazer isso sem quebrar o OAB, sem deixar o OAB no vermelho. Então, a minha história, inclusive, mostra esse compromisso. Eu atuei muito pela aprovação do desconto escalonado da Jovem Advocacia, quando não existia o desconto escalonado. E eu trabalhei pela aprovação desse desconto e fazendo de uma maneira que havia efetivamente equilíbrio, ou seja, não haveria ali OAB no vermelho, derrocada da OAB, nada disso. Implementei a isenção da mulher advogada no ano do parto e da adoção, também sempre preocupada com um equilíbrio dentro dessa realidade. Então, eu acredito que a gente precisa sempre fazer propostas com seriedade. E a gente precisa sempre trabalhar com execuibilidade. E também com história, sabe, Vitor? Porque o que eu fico pensando eu, quando advogada, tive muitas dificuldades, não só no comecinho, viu? Em outros momentos da minha carreira, para eu chegar até aqui, a caminhada foi longa. Em vários momentos tive dificuldade de pagar a anuidade. Então, quando eu olho, né, para a minha história, a primeira oportunidade que eu tive, eu fiz algo pela Jovem Advocacia, eu apresentei proposta para a Jovem Advocacia, para advogada no ano do parto e da adoção. Mas a gente tem em chapas adversárias pessoas que passaram, inclusive, muito tempo na gestão sem nunca ter apresentado proposta para a advocacia, proposta para a Jovem Advocacia e essa proposta. E dentro de uma realidade atual, inclusive, de uma inadimplência de 60%. E quando você olha as propostas são de criação de subseção, são propostas de criação, construção de sede, propostas de várias coisas que vão aumentar, que vão efetivamente aumentar a despesa. E, ao mesmo tempo, diminuir receita. Então, isso é algo que efetivamente me preocupa dentro desse momento eleitoral, propostas eleitoreiras, sem responsabilidade. Acredito que a OAB ela precisa sempre considerar a realidade econômica da advocacia, sempre. E não vejo nenhum problema da gente considerar isso, mas com responsabilidade. Nós temos como proposta o SOS Advocacia, que é um programa que pensa esse momento difícil que a advocacia baiana enfrenta na complexidade do momento. Pensando, por exemplo, no auxílio emergencial para aquele advogado que enfrenta um momento muito difícil econômico, recebeu o auxílio emergencial da nossa instituição financeiro, mas também condições desse advogado retomar a profissão, com capacitação para gerenciamento de crises, também identificação de novos mercados de atuação, networking, porque tudo que advogado e o advogado querem é ter condições de trabalhar, viver bem da sua profissão. Então, eu fico muito tranquila de ver na nossa história esse compromisso em estar sempre atenta à realidade, né, da advocacia, efetivamente, e esse compromisso de continuar fazendo isso, mas de forma responsável. Se tem uma coisa que não acontecerá nunca comigo, presidente da OAB da Bahia, é algo que faça-se correr o risco da OAB quebrar, ficar no vermelho, ficar endividada. A gente agora está um momento aí no governo de furar teto,
a gente tem que fazer o melhor possível pela advocacia baiana, inclusive em relação a questões de anuidade, em relação a tudo que a gente puder fazer, mas com responsabilidade e seriedade. Fazer proposta baratina, proposta fácil em período eleitoral, né? A gente precisa analisar qual é, de fato, o respaldo disso ser exequível e real. E, na sua opinião, a OAB Bahia, ela deve ficar fechada só para resolver questões dos advogados, das prerrogativas e outros assuntos vinculados ao exercício do advogado? Ou você acha que ela também deve interferir nas questões políticas que circundam a OAB? Vitor, a gente vive um momento muito difícil hoje no nosso país e um momento muito difícil na advocacia. A gente precisa ter trabalho e ação para garantir condições da advocacia fazer seu trabalho. Hoje existem colegas que não estão efetivamente conseguindo viver da profissão, que têm dificuldades, e aí eu não falo só financeiras não, porque o processo não anda. Então a OAB ela precisa atuar de uma maneira muito firme para garantir condições do advogado e do advogado desempenharem, viverem do seu trabalho. Todo advogado e todo advogado querem uma coisa, viver dignamente da sua profissão. Mas, ao mesmo tempo, a OAB tem uma missão na lei que rege a nossa profissão, que é a defesa da Constituição, que é a defesa do Estado Democrático de Direito. Mas com independência e entendendo que essa atuação é uma atuação a partir da advocacia. Então, a OAB sempre tem que atuar defendendo a nossa Constituição. Defendendo todas as vezes em que ela for ameaçada, todas as vezes em que os direitos fundamentais ali previstos estiverem sofrendo ameaças. Então, esse é também uma importante atuação da OAB, que a OAB precisa, sim, sempre cumprir seu papel, porque, como diz na nossa Constituição, a advocacia é a função essencial à justiça. É função essencial à realização da justiça. Não há justiça sem uma advocacia fortalecida. Não há, porque quem faz a defesa no processo é a advocacia. Então, a advocacia precisa estar fortalecida, com condições de trabalho, com prerrogativas, sendo respeitada, sendo adequadamente remunerada, forte, para poder fazer o seu trabalho tão importante para a realização da justiça. E, ao mesmo tempo, sempre pronta na defesa da nossa Constituição, do Estado Democrático de Direito e com independência. Porque nessas eleições, isso também está aqui, né, em jogo. As chapas que se apresentam precisam, e é importante que a advogada e o advogado que nos acompanham se informem sobre isso, sobre a história e sobre o contexto das candidaturas, porque a União pela Advocacia tem na sua história e na sua campanha demonstrado a sua independência nessa atuação. Daniela, eu quero agradecer a disponibilidade de ter vindo aqui no nosso estúdio, ter conversado com a gente do Fato e Opinião. E fica agora o momento para suas considerações finais, você falar para os seus eleitores, os advogados que vão às urnas no próximo dia 24 de novembro. Eu quero convidar toda a advocacia baiana a conhecer a chapa União pela Advocacia, os projetos da nossa chapa, no site União pela Advocacia, nas minhas redes sociais e de Cris Gurgel. E quero dizer e convidar vocês para no dia 24 de novembro votar 86, para que nós possamos, juntos, construir um novo tempo na advocacia baiana. Vamos juntos e juntas. Obrigado, viu, Daniela? Eu que agradeço, Vitor. Pois bem, conversamos com Daniela Borges aqui no nosso Fato e Opinião. A gente prossegue com a nossa cobertura, você vai acompanhando aí no nosso dia a dia, no nosso noticiário, nossa aba de justiça atualizada constantemente, diariamente, por uma equipe aguerrida aí, para deixar você muito bem informado, não só de assuntos voltados para o advogado, para o magistrado, para o TJ, mas assuntos do dia a dia, ações judiciais que podem interferir na nossa sociedade, no nosso cotidiano. bnews.com.br/justiça, você fica lá por dentro. E esse programa, além de ter Victor Pinto aqui na apresentação, mas tem uma equipe por trás. Os nossos repórteres Marcos Maia e o Lucas Pacheco, que ajudaram também na produção desse nosso Fato Opinião Especial Eleição OAB Bahia. Então você prossegue com a nossa programação, acompanhando nossos produtos no nosso canal do YouTube, no nosso bnews.com.br e também nas nossas redes sociais. Segue @bnews_oficial, Instagram, Twitter e Facebook. A gente volta em um próximo Fato e Opinião para você. Um forte abraço.